Ok. Bom, boa noite, consciência. Para quem ainda não falei, feliz ano novo, feliz ano de 2014. Meu nome é Taza e não é o meu nome civil, é o nome artístico e é o nome que o Osho me deu, é um mestre indiano. E agora a gente segue a tradição adotando um nome espiritual através de um site e de amigos. Alguém escolhe ou você próprio escolhe um apelido espiritual para você, vamos dizer assim. E, bom, eu queria aleatoriamente ler uma frase aqui, parcialmente dedicada ao ano de 2014, se me permitem. Eu curto bastante o mestre Osho e a vida exige enorme coragem. O tópico aqui se chama Arrisque Tudo. A vida exige enorme coragem. Os covardes apenas existem, não vivem. Porque toda a vida deles é orientada pelo medo. E uma vida orientada pelo medo é pior do que a morte. Eles vivem em um tipo de paranoia. Eles têm medo de tudo e não apenas de coisas reais. Eles temem coisas irreais também. Eles têm medo do inferno, têm medo de fantasmas e medo de tudo. Temem 1001 coisas que eles próprios ou outros como eles imaginaram. O medo é tão grande que se torna impossível viver. Somente os corajosos podem viver. A coragem é o primeiro passo a ser aprendido. Apesar de todos os medos, temos que começar a viver. E por que é preciso coragem para viver? Porque a vida é insegurança, é ou não é? Se você ficar preocupado demais com proteção, segurança, você permanecerá confinado a um pequeno cantinho, quase que em uma prisão construída por você mesmo. Será seguro, mas não será vivo. Será seguro, mas não terá aventura, não terá êxtase. A vida consiste em explorar, entrar no desconhecido, alcançar as estrelas. Seja corajoso e deposite tudo aos pés da vida. Nada mais é valioso. Não sacrifique sua vida por pequenas coisas, dinheiro, segurança. Nada disso tem valor. Cada um deve viver sua vida tão totalmente quanto possível. Somente então surge a alegria, somente então o transbordamento da graça divina se torna realmente possível. Pois é, eu estava lendo aqui esse negócio do mestre Osho, e nós tínhamos 2 pessoas assistindo, e agora temos uma pessoa só, e eu estou gravando para que o resto da humanidade, porque o meu método de divulgação é muito parcial, muito falho, então é sempre de última hora, não tem um esquema. Isso aqui não é uma TV. Agora, é estranho a gente estar lendo um negócio que fale de coragem pela vida, e das 2 pessoas que estavam online, uma foi embora. E na realidade, pensando bem, a vida é assim. A vida é assim. A gata miando aí, atrás do meu gato. Dá vontade de ir lá e dizer para essa gata idiota, porque ela é idiota. Ela não sabe, entende? Mas ela devia reconhecer pelo cheiro que o meu gato é castrado. Eu tenho um gato, ele é lindo, ele se chama Satyamo. Tem a ver com a verdade, Satyamo, né? E acontece que essa gata deve estar me ouvindo falar, porque também está aqui do lado. O meu estúdio tem uma janela atrás dessa cortina. Ou então ela está dizendo boa noite para mim, ou então ela está invocada com o gato, que vive chamando o gato, vem aqui, fica dando em cima. E o meu gato realmente, infelizmente, não pode fazer nada. Se bem que ele não é idiota, ele realmente até corre atrás dos outros. Principalmente quando eu venho assim, aí ele embarca na minha energia, é um negócio incrível, né? Mas às vezes eu fico assim, seguindo as entrelinhas. É engraçado eu estar lendo o mestre Osho falando da coragem de viver, e uma das 50% das pessoas que estavam me assistindo foram embora. É porque elas não estão a fim de ter coragem, né? Ou então porque
eu falei do medo, vai ver que é uma pessoa medrosa, quem sabe, né? Olha, eu não estava esperando fazer esse programa hoje, mas acontece que ontem eu anunciei num grupo brasileiro, pela primeira vez, um grupo de Barra, dedicado à Barra Bonita, e não sei se é, não, acho que é alguém de Barra Bonita que tenha feito esse grupo na Facebook, que se chama Hospício alguma coisa tal, né? Ou eu vivo num hospício. O hospício é um ótimo lugar para se viver. E pensando bem, entende, considerando-se a loucura que é viver nas cidades de hoje em dia, entende, o hospício talvez às vezes pareça até um local relativamente seguro, né? Ou a vida é um hospício, né? Eu cheguei até a abrir um site, um grupo na Blogger, na Google, aliás, né? Como se a vida fosse um hospício, né? Mas hoje eu tive o prazer de reencontrar um cara que se chama Abar. Abar é o nome espiritual que ele tem, né? Não sei se é por isso que agora me deu paranoia que essa pessoa desligou, né? Mas Abar quer dizer inclusive coragem, parece, né? E o nome civil dele é Hildebrando, como o meu nome civil é Sérgio. Eu não gosto de usar, mas a Facebook veio com frescura e falou, olha, todos os... Eu nem tenho o artigo aqui, o artigo deve estar lá na sala, sabe? Na sala da minha casa. Tem um artigo da Folha de São Paulo a respeito da Facebook censurar páginas da Folha de São Paulo. E quando eles foram abordados pela diretoria da Folha de São Paulo, eles responderam que as páginas de vocês, ou a página que foi retirada, não condiz com a política da Facebook. E, na realidade, a política da Facebook foi contra uma movimentação que houve dentro da Facebook, pelo que eu vi na Folha de São Paulo, de mulheres querendo também irem, acho que italianas, ou eu não sei quem foram as mulheres, ou talvez não, acho que não eram as brasileiras, porque mulher brasileira, você que está me assistindo, ou vocês que estiverem me assistindo, vão me perdoar, mas até uns tempos atrás, acho que só existia um país que tinha mulher, entende, mais covarde do que a brasileira, e eu não lembro qual país que é, mas por volta dos anos 70 e 80, 60 inclusive, né? Porque a repressão brasileira era um negócio assim, quer dizer, quando eu nasci, faz tempo, né? Mas para mim parece que foi ontem. Por exemplo, na década de 50, a mulher divorciada não tinha divórcio, era desquite. A mulher era olhada torto, entende? As pessoas olhavam para ela, ela é desquitada, viu? Ela é desquitada. Ficavam olhando, entende? Quer dizer, desquitada e puta era quase a mesma coisa dentro do padrão nojento, moralista, cretino do Brasil da época, né? E esse Brasil da época durou um bom tempo, daí foi abrindo. A impressão que dava para um monte de gente, eu e alguns amigos meus, é que na década de 80, em comparação com a mulher argentina, que é tremendamente ativa e porreta, e a uruguaia também, mas a uruguaia menos. A Argentina realmente é realmente arrojada e quase que despojada de certos pudores, vai lá e eles metem a cara em política, eles querem protestar, elas protestam, dá a impressão de uma coisa ativa. E na comparação à mulher brasileira dos anos 80, era uma panaca, assim, absolutamente submissa, entende? Acontece que de uns tempos para cá, entende? A mulher está se enchendo o saco. Lá pelos anos 80 também, uma vez eu entrei na Som Livre para receber um dinheiro, entende? Eu sou compositor também. Eu entrei ali e eu percebi, agora esqueci o nome dela, ela era secretária do chefão da Som Livre, ali naquele departamento que era de direito autoral, era a Som Livre Direitos Autorais, enfim, era coisa de direito autoral, era ali que eu registrava, eu tinha algumas músicas registradas, e eu percebi pelo jeito que ela me atendia, entende, que a mulher mundial estava começando a assumir um papel forte que era importante.
Em 82 eu vim a conhecer mais de perto um mestre indiano chamado Osho, www.osho.com. Vocês podem dar uma olhada como é maravilhoso o resort de meditação em Pune, na Índia, 5 estrelas, assim, padrão europeu de 5 estrelas ou 7 estrelas, né? É realmente uma maravilha. E ele tornou-se o autor de 650 livros, uma bagatela de 650 livros. Em tudo quanto é língua do mundo traduziram os livros desse homem. E então eu notei através dele também, e notei pela minha própria experiência de vida, que a mulher mundialmente estava querendo cada vez mais se projetar e não ser aquela mulher idiota, submissa, panaca, bobona, que fica em casa lavando cueca de marido enquanto ele vai trabalhar lá fora, porque é ele que sustenta. Então você cala a boca, sabe? Porque antes de casar não tem esse eu te sustento, cala a boca e lava minha cueca. Isso só tem depois, né? Antes não tem, entende? E é por isso que ontem eu fui pesquisar, só para não falar besteira, e eu notei que quando eu voltei da Europa, na Alemanha estava tendo 200 mil divórcios por ano em média. Quando eu vim para cá e eu abri em 2002 ou 2003, a revista Veja disse que estava havendo por volta de 200 mil também. E olha, um país 30 vezes maior em área do que a Alemanha, eu acho, ou 20 vezes. Acho que cabe 20, 25 Alemanhas dentro do território brasileiro, e 200 mil divórcios também estavam acontecendo aqui, que proporcionalmente é muito menos do que o alemão. E agora eu vi que em 2011, 351.153 divórcios aconteceram no país. Eu não vou dizer que sou a favor ou contra, o que eu sou é a favor da liberdade. Liberdade antes que tardia. Liberdade sempre para todo mundo, e isso é terrível, porque é praticamente absolutamente impossível. Eu sei por mim, quando a gente namora, quando a gente noiva, quando a gente casa, mesmo quando a gente namora, entende? É terrível e dificílimo dar liberdade ao outro. Em primeiro lugar, aquela coisa que o Osho falou, que é a esposa dizendo que, olha, o meu marido, eu dou bastante corda para ele. Dar bastante corda significa que é como uma coleira dessas automáticas que a gente tem, e que o marido fica lá na ponta e ela faz de conta, olha para o outro lado, quando ele fica olhando para o bumbum da mulher ali do lado, mas está na coleira, ainda assim tem uma coleira. Quer dizer, eu queria ver ele realmente se apaixonar por aquela mulher, e eles combinarem qualquer coisa, e ela vai ficar 1 hora com a coleira na mão, ou vice-versa, o marido, entende? E quando eu falo, dá a impressão para certas pessoas que eu sou realmente um idiota. Vai ver, e eu acho que eu sou um pouco idiota mesmo, não tem nem dúvida. Ainda bem que eu tenho um mestre chamado Osho, que ele diz que um pouco idiota e um pouco iluminado, isso é o que é um Buda verdadeiro. Buda não é o nome daquele gordinho sentado ali em berço esplêndido, sorrindo com a orelha grandona, não. Buda é qualquer um, não Gautama Buda. Gautama Buda é um Buda, que o Gautama Buda. Agora poderia ser o Sérgio Buda, ou o Taza Buda, ou a Marieta Buda, ou o Chico Buarque Buda, entende? Pode ser o Gilberto Gil Buda, entende? Qualquer um que for iluminado, cujas bênçãos, que nem a palavra Osho. Osho tornou-se aí um ícone internacional, e há quem diga que ele que é proprietário, que os discípulos são proprietários, ou que em Pune são proprietários do nome Osho, ou tudo mais e tal, mas o nome Osho quer dizer a pessoa abençoada, entende? Amadurecida, que viveu, que sofreu, que amou, e sobre o qual uma chuva de flores abençoadas cai em cima dele. Isso é a definição de Osho, isso é o nome Osho. Se agora, entende, a Fundação Osho quer que aquilo seja propriedade deles, eu não sei se é possível, entende, permitir que a palavra Osho seja uma propriedade internacional. Talvez, eu até não discordo em absoluto que os livros devam ser padronizadamente, não digo censurados, mas que pertençam a uma fundação que tome conta, simplesmente que eu lembro do que o Osho falou, eu estava vivo, eu vivi junto com esse homem,
Então eu sei o que foi que ele falou com relação aos livros. É importante que esses livros sejam controlados de alguma maneira, ou que se saiba, porque se agora qualquer um, sem nenhum controle, for ir na Facebook, engraçado que na Facebook todo dia milhares e milhares de pessoas postam coisas do Osho e de outros gigantes intelectuais, como Krishnamurti, como Ama, não é verdade? Como Satya Sai Baba. São diversas pessoas, não um iluminado só, né? Mas colocam-se coisas de Osho e ninguém distorce nada, porque ninguém tem cara de fazer isso. Distorcer para quê? A não ser que fosse por algum proveito próprio, entende? Por exemplo, dizer que Osho apoia incondicionalmente o sexo livre. Tem idiotas que falam um negócio desse. Não existe esse negócio. O sexo devia ser livre, deve ser livre, como ele existe em mim e em você, e nas crianças, nos adultos, e nas crianças ele existe de uma maneira simplesmente tênue. Ainda não, quando chegar aos 14, 15 anos de idade, que o menino, a menina começam a amadurecer para isso daí, atingem a plenitude aos 17, 18, depois vai decaindo, né? Mesmo que a pessoa continue potente durante muitos anos, né? E a mulher até os 45, 50 ou por aí, de qualquer forma a coisa dá uma decrescida. Mas mesmo assim as mulheres na menopausa, entende? As diversas clientes que eu já atendi como psicólogo, que estavam na menopausa, muitas delas me disseram que elas se sentem muito mais livres, muito mais liberadas, muito mais femininas, muito mais fêmeas, muito melhores do que antes. Entende? Elas sentem atração sexual, elas sentem tesão, enfim, tudo. E se sentem muito mais liberadas, porque agora aquele pesadelo da sangueira, uma vez, entende? Eu andei me relacionando com algumas pessoas na minha vida, e uma delas padecia de dores abdominais fora de série, aquele negócio de tensão pré-menstrual não era pouca coisa, era terrivelmente muita coisa. Quer dizer, qualquer homem que se abrir à sensibilidade tem que perceber o quanto, entende? O quanto a mulher serve ao homem como um capacho praticamente. Eu tive esse problema na minha família. Não quero entrar em detalhes porque fica embaraçoso, mas a gente observa problemas inúmeros, entende? Ligados a casais onde existe uma tremenda opressão. E é fato, o que o Osho deixa claro, que homens e mulheres são relativamente inimigos sempre uns dos outros, é quase que uma guerra fria. Por quê? Porque para a mulher são 10.000 anos, pelo menos, pelo que se saiba de história, de escravidão dela para os maridos, né? Escravidão existe hoje em dia. Eu não vou entrar em detalhes, não acho que seja interessante fazer isso hoje, mas existe escravidão, existe venda de mulheres ainda no mundo hoje em dia, entende? Locais onde mulheres são vendidas ou trocadas como objetos, entende? Pelos homens que são os dominantes naquele país. Eu acho isso francamente, absolutamente imoral. Me vira o estômago. Então, nesse sentido, eu sou totalmente pela liberdade. Não é uma questão de liberdade sexual, é uma questão de liberdade de uma maneira geral, existencial para todos os seres humanos. É como me passa. Entende? E eu já vivi situações que o pessoal diz, não, lá no ashram do Osho, por exemplo, naquele território, todo mundo transa com quem quiser, aquilo é uma promiscuidade, uma porcaria. É mentira, isso não acontece. Eu já notei que quanto mais liberdade eu tenho, mais sensação de responsabilidade eu tenho também. E a gente tem um mestre iluminado embasando o trabalho da gente, deixando claro, primeiro através das palavras dele, que quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade tem que ter. Quanto mais responsável você for, mais livre você é. É claro,
quanto mais responsável, eu sendo responsável pela minha comida, eu sendo responsável pela minha roupa lavada, eu sendo responsável pelo pagamento do aluguel da minha casa, eu sendo responsável pelo meu sustento, eu sendo responsável por isso, e pelas besteiras que falo, eu sendo responsável pelos palavrões que conto nas minhas piadas, me sentir responsável por de vez em quando perder a cabeça na minha sala de terapia e começar a dar murro em travesseiro berrando. Entendeu? Opa, apagou aqui. Liguei de novo. Não, de vez em quando o computador. Eu ser responsável pelo máximo de coisas possível, totalmente. E uma taróloga na Alemanha, famosíssima, me deu uma sessão de tarô e ela disse que: Taza, é o seguinte, eu estou notando que você está muito aflito, que você está preocupadíssimo, mas uma coisa eu te garanto, o seu coração está aí, está no lugar, você é uma pessoa que tem coração, você é amoroso. O fato de muitas vezes você perder a paciência não significa que você não ama, porque ódio e amor não são opostos. O contrário, o Osho está certo, o contrário do amor é o medo. Quem tem medo não pode amar. Agora veja como está a nossa sociedade, veja como estão as nossas famílias, veja como estão os nossos amigos e nossas amigas, os nossos vizinhos, entende? Todo mundo tem medo de todo mundo. Ninguém, inclusive, mete a mão, entende, na porta da casa alheia para ir entrando. Entende? Eu mesmo tenho exemplos aqui em Barra Bonita que acontecem assim. Existem pessoas que são bem recebidas ali e nem sempre eu sou bem recebido, e respeito, a gente respeita, mas respeito significa uma soma de amor com medo, porque eles são opostos. Então, se você juntar os dois, entende? Quem tem medo não pode amar. Então agora eu repito, veja a nossa sociedade como é absolutamente competitiva, como é triste, como é fria. Ninguém ama ninguém, é tudo uma grande farsa, é uma tremenda de uma mentira. Eu não estou falando bobagens, não. Você veja por você mesmo, veja nas ruas. E felizmente existem movimentos cada vez maiores que incentivam que nós amemos uns aos outros. Jesus falava: ame aos outros como a ti mesmo. E aí eu digo, e o Osho diz, e diversos psicólogos da nova era dizem: se é para você amar o outro como a você mesmo, se você não se ama, então não tem jeito, fechou a possibilidade, não existe possibilidade. Se é para você colocar em prática, amar o outro como você ama a si, mas você só dá tapa em você próprio o tempo todo, você não se ama, você não gosta de você, você não se trata bem, você não se dá carinho, você não se dá a pipoca que você tem vontade de comer, você não se dá a comida que você tem vontade de comer, você não se dá a pizza que você tem vontade de comer. Quando dá com reservas, entende? E começa a olhar até nos compêndios, porque agora tem 10 mil pessoas para dizer para você que você pode comer isso, que você não pode comer aquilo, que você pode comer isso, que você não pode comer. Olha o colesterol, porque o colesterol isso, porque o colesterol aquilo, que o sal, se você... tem um local em São Paulo que é para idoso. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou idoso. Em absoluto, eu não sou. Eu me assusto quando olho no espelho. Por quê? Porque desde que eu me tornei um meditador, desde que eu me tornei um sannyasi, desde que eu me tornei um monge, entre aspas, um neo-monge, um neo-sannyasi, entende? Desde que isso aconteceu comigo e de que eu assumi um trabalho de meditação comigo, através do meu amor por um mestre indiano, claro, que me mostrou o caminho de eu me amar e entrar para dentro. Então, eu acabei descobrindo a minha beleza, e eu me identifiquei imediatamente com o meu espírito. Hoje de manhã eu estava ouvindo de novo um videozinho e peguei uma dica do mestre dizendo alguma coisa a respeito de você amar a si mesmo e então amar a outra pessoa. Mas isso é um processo posterior. Quando você ama a si mesmo, quando você, por exemplo, uma coisa é o romance que existe entre eu e uma mulher. Uma coisa é o romance corporal, não é verdade? Uma coisa é o romance corporal entre eu e uma mulher. Outra coisa é o romance espiritual entre um homem e uma mulher. O romance
físico entre as pessoas existe. É um negócio, mas é um negócio superficial, um negócio corriqueiro. É um negócio corriqueiro. O romance mais importante, e eu percebo isso na minha vida, o romance mais importante é o espiritual. Por isso eu sou um neo-sannyasi, eu sou um cara que curte meditar e meditação, e eu sou engajado numa coisa mais ligada à espiritualidade, embora eu não seja exatamente espiritualista, mas eu sou uma pessoa espiritual, vamos dizer. Espiritualizada não sei, mas espiritual até que eu sou. E claro, eu curto o meu corpo e o corpo de uma mulher. Eu, quando amo uma mulher, é gostoso de pegar nela, é gostoso de abraçar e essas coisas todas. Claro que sim. Agora, o sentido espiritual eu acho mágico, eu acho maravilhoso. Quando você olha para uma pessoa que seja você um homem que olha para uma mulher, ou uma mulher que olha para um homem e gosta, sente prazer, então serotonina é um hormônio que você sintetiza e joga na corrente sanguínea, e ocitocina quando a situação é mais amoroso sexual ou amorosa corporal, entende? Quando você olha para alguém e gosta, já é serotonina, então você se sente bem, entende? E se você tocar nela e for mais gostoso ainda, existe a produção de um outro hormônio que estão chamando de hormônio do amor, que é a ocitocina. E saiu uma grande reportagem, eu tenho pendurado na minha sala ali, sobre ocitocina e sobre um doutor que está sendo chamado nos Estados Unidos de Dr. Love, Doutor Amor. Porque a ocitocina, quando percorre em você, você se eleva, entende? Não é uma questão de cair apaixonado e ficar deprimido e triste, não. A gente rise in love, a gente se exalta, a gente sobe em amor. Então isso me acontece quando eu olho para uma mulher, querendo possuir ou não, isso é o de menos, entende? Claro que existe uma tendência animal num homem de querer possuir, mas da mesma maneira existe na mulher, entende, uma tendência de querer possuir. Mas não é isso. Quando eu vejo e me sinto atraído, aquilo me levanta a moral, aquilo me enaltece, aquilo me eleva. Eu me elevo de amor. It's to rise in love, not to fall in love, né? Não, cair no chão, né? Cair apaixonado, chorar desesperado. Não, você olha para alguém, você se sente elevando. Você poderia levitar, por isso a gente fala rise in love, entende? Existe a força gravitacional, por isso que o meu bumbum está sentado na cadeira aqui, entende? E eu fico aqui, o meu piano está aqui para baixo, como esse pedestal está aqui para baixo, dependendo da posição ele até cai. Por quê? Porque vai ser a atração da Terra, e a atração dos corpos, a atração da Terra com o meu corpo, e eu atraio a Terra da mesma forma como a Terra me atrai, só que eu sou pouquinho e a Terra é imensa, então a tendência é eu ficar grudado na Terra, é a lei da atração das massas. E existe essa lei de atração de massas também entre duas pessoas. E dependendo, entende? Porque o corpo humano também, dentre outras coisas, está querendo muito basicamente procriar. Então, se você sente um cheiro que é indesejável, não transe com a pessoa. Aquilo é indicativo para você que aquilo ali é melhor você rejeitar, que não vai dar certo transar com a pessoa. Mas às vezes a pessoa é um milionário que cheira mal, e aí você vai e quebra a cara, porque de repente vai ter uma prole que não funciona, ou que não vai ser tão inteligente, ou que vai nascer uma pessoa com problema. Existe atualmente uma coisa chamada engenharia genética. Já está existindo, era uma coisa que o Osho falava nos anos 80 e agora já tornou-se realidade, e daqui a pouco vai se tornar uma realidade fantástica. Se você quiser uma pessoa mais poética, você vai conversar, entende, você e a sua namorada, com um médico para ver qual óvulo com qual seu espermatozoide seria melhor, entende? E saber inclusive das opções que com o DNA dela e o seu DNA, porque ali está tudo, no seu DNA, no dela e na soma dos dois, mas no seu DNA e no dela, às vezes a soma dos dois dá pau, entende? Pode aparecer uma pessoa que nasça com encefalia, por exemplo, não tem cérebro. É raríssimo acontecer, mas acontece, né? Às vezes gêmeos, mas chipófagos.
grudados no braço. Aí dá para operar. Tem local até que não dá para operar. Diz o Meisho Sama, que é o líder daquela igreja messiânica, que são centros de Jorei. Jorei é a aplicação com a mão, né? Não é a minha praia é o Reiki. Eu trabalho com o Osho, mas ele me dá permissão de ir aonde o meu coração me levar. Então Meisho Sama entende que se duas pessoas numa vida se suicidarem juntas, porque o amor delas é impossível, isso aconteceu no passado, elas se matam bebendo veneno e se abraçam e morrem, e numa outra encarnação renascem chipófagas, renascem grudadas, às vezes inclusive de uma tal forma que não dá nem para operar. Então elas vão ter que viver para o resto da vida grudadas. Isso eu ouvi o Meisho Sama dizer. Se está certo, se está errado, eu não sei, não é minha experiência e eu não estou sabendo. Mas eu tive outras experiências. Por exemplo, de reconhecer vidas passadas é uma coisa que acontece comigo desde 1975, quando eu estava me diplomando psicólogo. Ninguém nunca me falou que existia vida passada, assim de uma maneira prática. Eu pensei que estivesse ficando louco quando começaram a acontecer coisas. E atualmente não. Atualmente o que eu acho como psicólogo é que as pessoas quanto mais as pessoas tiverem noção de que vidas passadas elas tiveram, quer essas vidas sejam fatos reais ou não, não importa. O que o mestre iluminado, o Osho, diz é que, e como Gautama Buda diz também, a verdade ouça bem, a verdade é o que funciona na prática. Eu vou repetir, a verdade é aquilo que funciona na prática, é aquilo que funciona. Aquilo que funciona e que for simples é a verdade. Que funciona e que for simples. Por quê? Porque a verdade é simples e a verdade é muito doida. Tem gente que se dá muito bem e muito mal ao mesmo tempo. A verdade da vida é muito louca. A verdade, o amor é selvagem e a verdade é louca. A verdade é essa. O discípulo, grande matemático Ouspensky, ele foi visitar Georges Gurdjieff, que era um grande mestre que a gente admira muito. O Gurdjieff falou: muito bem, você veio finalmente. Eu vim, mas eu estou passando muito mal. Me conte aí. E o Gurdjieff estava picando fumo para colocar no cachimbo ou fazer um cigarro e tudo mais. E o Ouspensky disse: não, eu antes de vir para cá, quando eu fui sair do hotel, eu acordei de manhã, abri a janela, eu olhei e dava a impressão que todo mundo estava louco. Quando eu saí na rua, tive a impressão que todo mundo estava doido. E quando eu fui tomar café no bar, antes de pegar o ônibus, tive a impressão que todo mundo ali era meio maluco. E daí eu entrei no ônibus, eu olhando para a cara das pessoas, tive a impressão que elas são doidas. Eu acho que eu enlouqueci. Aí eu vim correndo para cá e eu queria um esclarecimento, eu queria pelo menos sentar aqui e ver se me acalmo. O Georges Gurdjieff continua picando fumo e ele falou: calma, Ouspensky, você só está percebendo a verdade. Nós somos cegos, agora sou eu que estou dizendo, Taza, nós somos cegos para a verdade. Nós fomos educados de tal maneira rígida, formal, entende? Com dogmas, com maneiras de encarar, se não pelas religiões, pelas psicologias, porque o novo sacerdote no mundo é o psicólogo. Eu sei, eu sou um, né? Por exemplo, eu quando trabalho com cartas de tarô, não trabalho como psicólogo em primeiro lugar, trabalho como tarólogo. Mas como tarólogo, a impressão que eu tenho é que isso ajuda, mas são fotografias pictóricas para serem interpretadas e o bom profissional vai interpretando junto com a pessoa. Entende? Eu não vejo nada de altamente espiritualizado quando uma pessoa me procura para tarô porque ela quer saber como ganhar na loto, por exemplo. É estúpido isso aí. Ou se a irmã dela vai ser assassinada na semana que vem. Que pergunta! Eu trabalho com as pessoas para o crescimento espiritual delas, para que elas se conheçam melhor. E as cartas ajudam bastante nesse sentido. Nesse sentido é que eu gosto de trabalhar. Então o Gurdjieff falou para ele: você está só percebendo a verdade, porque a verdade é muito doida, a sociedade é composta de malucos. Na realidade, eu não vou nem dizer de malucos, mas se você for ver, eu estava agora há pouco postando, eu estou fazendo esse programa porque eu postei, eu estou até um pouco agitado falando, que eu estou gostando da energia de 2014, eu entrei num grupo chamado Hospício Local para Gente Bonita, eu não sei como é que é o nome, começa com Hospício, lá na Facebook. E ontem eu tinha colocado lá que eu ia fazer uma apresentação
que tinha a ver com Beatles e MPB, né? E acontece que eu não coloquei hoje, 1º do ano, quarta-feira, eu vou fazer. Não, eu coloquei hoje às 21 horas eu vou fazer música tal. Aí, agora há pouco, quando eu fui às 8:45, assim, aqui só dá uma olhadinha, estava calor para burra aqui, eu ia tomar banho. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Alguém curtiu, gostou, apertou o like, né? De que eu ia fazer uma apresentação de música, cantando Beatles. Aliás, eu não sei onde é que está o meu som de piano. Tá cheio de eco essa voz, né? Agora que eu estou vendo que está cheio de eco essa voz, agora diminuí, porque agora eu coloquei pelo menos o fone de ouvido aqui. Então, agora veio o som, agora estamos bem. Agora deu uma mudadinha aqui. Mas então é isso que eu estava dizendo. Então tem o som de piano, é verdade. Eu ontem coloquei, então, que eu ia fazer música e não coloquei a data. Então hoje alguém gostou que eu ia fazer música às 21 horas, porque o anúncio ainda estava lá. Eu falei, bom, Taza, pensa rápido. Você não gosta de tocar e cantar? Gosto, eu respondi. Então tá, se apronta rápido, liga aí tudo a máquina, já que é aqui mesmo na minha casa, né? E vai tomar uma chuveirada. Fiz um café, que tá aqui, servida, né? E vim correndo para cá. Mas, na realidade, eu ia cantar e tocar, e de repente estou me pondo aqui, falando as baldas, já há 36 minutos que eu tô falando. Mas eu acho tão apaixonantes todas essas histórias, porque a gente não pode controlar com serotonina, ocitocina e tudo mais, por quem a gente vai se apaixonar hoje, né? Claro, você pode viver de uma maneira tão sisudamente amarrada, né, com uma pessoa que... E outra, acho que os casais que funcionam, entende? Eles sabem, entende, que ela não é garantida, que ela não é para sempre, que ela está por opção e às vezes por documentação, opção e documentação, todo um lado legal, todo um aparato, toda uma política, toda uma polícia, todo um cartório, todo um se separar, vai dar o maior rolo, porque é advogado, processo, separar, dividir, tudo mais e tal. E muitas vezes nenhum dos dois quer separar. Só que o seguinte, se ele sai na rua e vê uma mulher que ele gosta, no mínimo o Osho está certo, ele devia chamar a mulher dele e falar, olha que mulher bonita, você não acha? E discutir com ela o assunto. E se ela sair, se apaixonar pelo vizinho, se apaixonar não significa que vá fazer alguma coisa com ele. A minha própria experiência, que eu me apaixono 2 vezes por semana, ou 3, depende de onde eu entrar. Você não está esperando que isso aconteça, né? E outra, quer dizer, na medida que eu esteja solteiro, também me dou ao luxo de... Aí eu tô aberto, não é verdade? Claro que uma pessoa que está mais realizada, entende? Casada, está com um relacionamento fechado, talvez, eu não sei, talvez tenha menos... esteja menos ligado em pessoas aí por fora. Mas está sujeito a acontecer. Você entra num local, então você está acostumado com a sua esposa faz 15 anos e de repente você entra num lugar e vê uma pessoa e você acha maravilhosa, te toca profundamente. Isso não significa que você tenha que se apoderar, aquela coisa do macho, aquela coisa possessiva, e aquela coisa do lado macho que uma mulher tem de querer se aposentar ou não, aposentar saiu sem querer, se apoderar. Porque é como dizia o meu amigo, ou não tão amigo assim, o José Ângelo Gaiarsa, o psiquiatra, entende? Eu possuo você, mas em compensação você me possui, entende? Eu sou controlado, ele dizia isso num poema, eu sou controlado por você, eu não sei como é que foi, eu só estou parodiando, né? Eu sou controlado por você e você... me aprisiona, você me segura com você. Em compensação, eu exijo o mesmo de você.
sabe? É uma coisa que acontece com muitos casais. Inclusive com muitos casais que ambos são sofredores. Talvez eles tenham, ou um dos dois, tenha interesses, grandes interesses investidos na relação. Eu tenho, por outro lado, um amigo, entende, que ele me disse outro dia, ele tem programa de rádio e trabalha com revistas e tal, ele me disse, Taza, teve um dia que eu concluí, entende, que eu não quero ser escravo de uma relação nenhuma, eu vivo com uma pessoa assim, mas eu lavo a minha roupa, eu cozinho para mim, eu não dependo dela para nada. Opção dele. Eu acho maravilhoso. Ele não está interessado em... Ele não está interessado em ficar do lado dela porque ela lava as cuecas dele, que ela lava a roupa dele. Agora, o seguinte, claro, se vocês dois estão juntos e você sabe que ela lava a roupa muito melhor do que você e ela pode te dar uma dica, entende? Ela pode te dar uma dica e eu acho que você tem que pegar o seu ego e enfiar no bolso e ouvir a dica que ela está te dando. E faça. Ou então, se ela, por opção, por amar você ou por gostar de lavar roupa, ou por, sei lá, enfim, gostar de ajudar, participar, entende? Eu já me relacionei com uma pessoa uma vez, entende, que gostava muito de participar de praticamente tudo que eu fazia. As plantas que eu comecei, peguei um amor por planta depois que eu vim para Barra Bonita, tremendo, né? E durante de uns tempos para cá, até desandei um pouco com a coisa, mas já estou retomando outra vez. O meu amor pelas plantas, a minha paixão. Se eu for ver o meu pomar, transformei um jardinzeco banzé, num pomar. É uma floresta, pequena floresta que eu tenho nos fundos da minha casa. Não é minha, mas é minha. É minha enquanto durar, né? Não é minha propriedade, mas é minha casa. Eu fiz lá do jardim, não estou depredando, estou construindo. E eu fico imaginando uma fazenda ou um sítio, o que eu seria capaz de fazer se eu tivesse um local desse para trabalhar. Meu Deus do céu! Em menos de 3 anos, em 1 ano e pouco, entende? Se você vier ver, eu te convido. Se você vier ver o meu jardim, quer dizer, um jardinzinho pequeno, e o meu pomar atrás da casa, eu estou deslumbrado. Entende? 2 abacateiros, tem aquela planta que parece uma rainha, babosa, né? Tem 2 abacateiros, 2 mamoeiros, só que os mamoeiros não estão indo para frente, porque os abacateiros foram, que é uma maravilha, e um limoeiro, que é assim uma explosão. É limão para tudo quanto é lado, milhares. A natureza é tão luxuriante, a natureza é pródiga, ela plantando dá, é aquilo que falaram do Brasil. Caramba, meu, plantando dá. Eu não sei o quanto as autoridades ou o fisco ou não sei o que possam atrapalhar a gente, mas eu fico imaginando pela minha experiência daqui, se eu conseguisse ter um espaço onde o que eu plantasse fosse o suficiente para mim comer. Ou então, se for muito, né? Por exemplo, se você tiver plantar diversos mamoeiros, você tem um monte de mamão, entende? Você não vai viver só, não tem graça comer só mamão. Mas o vizinho tem muito abacate, a outra vizinha tem muita banana. Então dá para trocar, né? Dá para fazer uma permuta. Foi daí que inventaram o dinheiro, inclusive, entende? Porque senão vou trocar, por exemplo, gosto de leite e vou comprar uma vaca. Eu sou vegetariano, não vou matar a vaca em hipótese alguma. Tem muita gente hipócrita por aí, entende? Que defende cachorro e gato, entende? Mas não defende galinha e boi e fecha os olhos para aquilo que eles sofrem antes de serem mortos. É a única coisa que eu tenho absolutamente contra esse negócio dessa comilança aí. No mais, aí não seria problema meu se fosse uma maneira honesta e humana, pelo menos, um pouco mais humana, de matar animais, e não do jeito que estão fazendo. Mas então você poderia trocar, entende, 950 mamões por uma vaca. Mas aí começa a ficar complicado, então inventaram o dinheiro. Aí começou a inventar o rolo, porque dinheiro você pode guardar, você troca uma nota de R$1.000, entende? Você não precisa guardar o boi, você guarda essa nota. Mas daqui a pouco, os caras que sabiam plantar mais, daqui a pouco estão R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. E aí o que está interessado também é proteger o patrimônio, então inventaram a propriedade privada. Acontece que inventaram a propriedade privada, inventaram também o casamento
univitelino primário, de maneira que a esposa também seja propriedade minha. Meus filhos são propriedade minha. Entendeu? Apareceu a propriedade privada para preservar esse negócio. Entendeu? Apareceu essa história também das famílias, porque família, da maneira como a gente conhece agora, até uns 250 anos atrás, era sociedade feudal. As pessoas se casavam, sim, mas inclusive, coisa nojenta e ridícula, para o meu entender, que eu tenho um filme aqui do Mel Brooks, que é Deus me livre, né? A respeito de como é que acabou o feudo. O rei tinha o direito de papar a noiva na primeira noite. Só que acontece que quando eles casaram, ela não queria, e ele não queria que ela fosse. E vem o nojento do assessor do rei e cata ela na marra e leva. O cara se emputece, entende? E eu assisti só até um terço, porque não deu tempo de assistir, e depois nunca mais peguei, porque aquilo me revoltou tanto. Eu sei que Mel Brooks é o comediante, não, Mel Gibson, esse que fez a história de Jesus mais cruel, mais dura, mais verdadeira, mais mostrada, o que esses desgraçados faziam naquela época. O ser humano é uma coisa que nem hoje em dia apareceu, porque já apareceu outro ditador aí, alguns, pelo menos 2. Então, quando a gente pensa que, Adolf Hitler e Benito Mussolini, não. Eu estava vivo. Eu nasci um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Não sou tão velho assim. Nasci um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas então a gente cresceu até com John Lennon, com os Beatles, com gente achando, entende, que... então, nazismo... Hitler, Benito Mussolini, o Stalin, aquele monstro miserável, né? E outros, né? Acabou então. Aí Hitler se matou, cataram Mussolini e mataram ele. Entende? Não sei como é que foi o fim do Joseph Stalin, não quero nem saber. Mas a gente pensa que acabou. Não, não acabou não. A nossa ditadura militar foi sangrenta, foi horrível, eu vivi aquilo, eu era estudante, mas não me metia naquilo, porque os psicólogos não se metiam, diversos outros, principalmente a história, a geologia e a geografia. Né? A arquitetura um pouco também, a FAO. Então tinha perseguidos, tinha morte, tinha isso, enfim. Né? E de repente, quando a gente pensa que nem o John Lennon tinha uma coisa assim, né? Não, agora sim nós inventamos a Apple, uma gravadora, em que agora sim, entende? Nós sofremos, nós somos os Beatles, eu e o Paul, e o George, e o Ringo, e o outro, que não era o Ringo, era um outro cara. A gente trabalhava, tinha que comer o pão que o diabo amassou, a gente tinha que ficar até nu no palco, sentado assim em privada, fazendo de conta que a gente só faltava fazer cocô no palco, porque não dava tempo de sair, tinha que fazer xixi ali mesmo, sabe? E não dava tempo, tinha que tomar droga para aguentar, parar em pé. Não, agora nós inventamos a Apple, agora sim vai aparecer uma justiça social que vai proteger o músico, que agora os músicos vão ser tratados com dignidade. Pomba que o partiu. É mentira o que esse homem falou, não é que é mentira, foi inocente burrice dele. Todo mundo fica falando de John Lennon. Eu tenho um tremendo de um amor pelo cara. Eu tive um tremendo de um amor pelo cara. Mas enough is enough. Basta de exagero. Eu amo John Lennon como milhões de pessoas, ou milhares de pessoas amam John Lennon, ou milhões e milhões amaram John Lennon. Sim, e eu amo John Lennon, só que ele falou besteira. Não adianta canonizar um cara depois que morre, tudo que ele falou estava correto e aquilo que ele falou de errado você suprime. Não, foi burrice porque não rolou. Não rolou. Através da Apple, 3 ou 4 pessoas. Teve um James Taylor que ficou muito famoso, que começou na Apple. Uma Mary Poppins que gravou 4 canções e sumiu. Acho que não chegou nem a fazer LP. Um conjunto chamado Wonderwall, que eu achei uma porcaria o disco deles, que não tinha nem sentido. E não sei quem mais, se é que teve uma quarta pessoa.
se é que teve uma quarta pessoa. Quer dizer, não rolou mesmo aquela coisa, não. Agora sim. Não. Naquela hora, entende, os egos do Paul e do John começaram, não era para mim tocar os Beatles, então estou tocando. Começaram, entende? Nesses termos eu também me sinto traído pelos Beatles, por aquela turma. Porque eu não sabia que o solo de guitarra fantástico do When My Guitar Gently Weeps, you know, la 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 la, uau, meu violão quer chorar, era de um álbum chamado o álbum da capa branca, que tinha um tremendo solo de guitarra e a gente ficava pasmo. Eles eram deuses, os Beatles eram deuses. Uma banana. O solo era o cara que inclusive roubou a mulher dele, se casou com a mulher do George, e continuaram amigos. Né? Olha só, o Eric Clapton pegou e se casou e saiu com a mulher do Harrison na frente dele e foi casar com ela, e eles continuaram amigos. E era o Eric Clapton, o deus da guitarra, que fazia, a gente pensava que eram os Beatles, porque só vinha o nome deles ali. Tinha o Mick Jagger cantando dos Rolling Stones, tinha, antes de morrer, aquele outro cara dos Rolling Stones cantando em músicas como Yellow Submarine, dos Beatles. We all live in a yellow submarine. Estava o Mick Jagger ali, estava o outro cara que foi o fundador não me lembro do nome do cara mais. E só não estava o Mark Chapman, que foi o assassino do Lennon, né? Esse não estava cantando, nunca cantou junto. Né? Ele foi lá e a participação dele foi 5 tiros nas costas. Cada um participa com aquilo que eu tive nojo de assistir o filme. Assisti, joguei fora o vídeo, devolvi o vídeo desse moço que foi o assassino. Mas, enfim, tinha muito mais gente participando, entende? O Lennon já gravava com a turma dele e daqui a pouco o Paul McCartney já gravava com a Linda Eastman, com quem se casou, e com outras pessoas. E eles muitas vezes tocavam juntos, sim, mas nem sempre. Mas raramente, uma vez, um tal de Billy Preston, que é um negro, um cara que toca para burro, eles get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, John. Então aquele negro fantástico, Billy Preston, apareceu finalmente um vídeo em que eles estavam os 4 e o Billy Preston também aparece, que eles tinham pavor de qualquer coisa diferente não podia ser mostrada, senão, se de repente você como político, você depende de um monte de gente de votar em você, ou você depende de um monte de gente de comprar os seus discos, eu não dependo de porra nenhuma, não dependo de ninguém, na realidade, graças a Deus que tem uma pessoa me assistindo enquanto ela não sair, eu dou graças a Deus que está aí, porque me acalenta ter pelo menos uma pessoa assistindo. Mas se não, gravaria para que passe depois. Então eu não vou ficar exatamente numa relação de dependência. Eu noto que quando de repente sumiu aqui o aviso de que tem gente online, eu fiquei um pouco mais travado. E de repente quando apareceu a pessoa de novo marcado ali, eu já estou com uma energia, entende, canalizada para fazer a coisa. Então, mas quando você depende, entende, de gente para votar em você, então você tem que ser bom, você faz toda a média, você vai fazer de conta que você não dá cesta básica, que não é sujeira, mas tem muita gente sendo acusado, entende, de ser sujo, de comprar votos, mas para mim, ficar prometendo cesta básica para alguém que vai fazer isso e aquilo, que vai asfaltar as ruas e depois não asfalta bulhufas, é comprar voto e ser mentiroso. Ou eu estou falando besteira? Claro que é comprar voto. Claro, não é comprar com dinheiro. Você vai, te dou um bolo, te dou uma grana aqui, você vota em mim. Isso não. Isso foi o que os fariseus fizeram, que os rabinos fizeram, de acordo com Mel Gibson, os rabinos fizeram com os judeus,
entende? Um pouco antes de catarem Jesus, entraram nas casas de todo mundo e deram moedas de prata para todo mundo. Os rabinos fizeram isso, de acordo com o filme, a demonstração do Mel Gibson. Aí, no dia seguinte, entende? Não foram só as 30 moedas do Judas que traiu, não. Entende? O Mel Gibson mostra perfeitamente bem, entende? Que estavam dando, agora já não está, já eu devo ter falado alguma coisa que legal, agora voltou de novo. Olha que beleza, eu fico tão feliz quando tem uma pessoa assistindo ao vivo, porque aí a coisa se torna forte para mim. Então o Mel Gibson mostra os rabinos, que eram os chefes, né? E Jesus, todo mundo gostava. Quem não gostava de Jesus naquela época? Quer dizer, os rabinos. Esses não gostavam de Jesus. E eles foram, o Gibson mostra isso, foram na casa das pessoas distribuindo moeda para todo mundo, do povo judeu que estava ali. Né? E os romanos tomando conta daquilo, de acordo com Marco Nicolato, um amigo meu que fez peças de teatro a respeito disso, que eu fiquei pasmo. Né? Fiquei pasmo, vivi, chorei, urrei, dei murro, dei risada da palhaçada toda que já existia no tempo de Jesus, quando ele estava vivo, entende? A palhaçada que foi todo esse negócio, entende? Quer dizer, toda a sacanagem continua sendo e está melhor agora. Mas mesmo assim, Deus me livre, né? Está melhor agora, mas nem tanto. Então, os rabinos doando moedas para o povo. E cada um deles já sabia, entende, que ia guardar essa moeda, entende? Mas já sabia o que tinha que fazer, acusar Jesus. Prenderam o cara, levaram em público, entende? Quem é que vocês querem que liberte? Liberta o Barrabás, que esse cara aí, entende, ele é um traidor. Apontando para Jesus, que já tinha levado uma baita de uma sova, todo ensanguentado. É o filme mais cruel sobre Jesus. Eu me inflamo quando eu falo sobre Jesus. É um negócio terrível, né? Que fizeram com o garoto, com o menino. Ele era um menino, ou eu estou falando besteira? 33 anos, eu tenho 66, tenho o dobro. Eu tenho o direito, podia ser pai dele. Quase que sou, hein? Já pensou, tem alguma coisa a ver com João Batista, que eu sei, por isso que quando eu me inflamo eu falo desse jeito. Então, aquele que foi decapitado, né? Pelo amor de Deus. Então, dando moeda, no dia seguinte eles vão lá e acusam Jesus. E libertam Barrabás. Barrabás, o Osho diz que Barrabás não acreditou. Ele falou, pô, mas não é possível, esse moço aí... Até eu fico com vergonha, eu um bandidão, um assassino que eu sei que sou. O Osho conta o seguinte, eu não sei onde mais tem isso nas escrituras. Primeira coisa que o Barrabás fez, depois que foi solto, ele foi liberado. Puta assassino, tremendo assassino. Foi liberado. Primeira coisa que ele fez foi matar um monte de gente, foi preso de novo e acabou crucificado depois. Né? Um negócio horrendo. Então, Então eu estava dizendo que hoje de manhã eu reencontrei o Hildebrando, que ele adotou um nome para si mesmo que se chama Abar, né? Como mantra, como Tasa, não é o meu nome civil, mas eu uso. E o Hildebrando está juntando pessoas para falarem sobre meditação. Mas há uns tempos atrás, entende? A gente até tinha tido um quiprocó, assim, suave, entre sannyasis, entre amigos, é sempre assim, às vezes tem um, né, negócio meio assim. Eu não entendo até hoje muito bem, em detalhes, nem faço questão, não tenho tempo para isso, nem interesse de saber a respeito do movimento do Sem Terra. Mas eu sei o que foi 11 anos vivendo num país como Alemanha e Holanda, sem um teto estável, com um pouco de grana e ligado a centros de meditação e fazendo amizades e mudando de casa. Eu devo ter mudado umas 80 vezes de casa. Acho que eu morei em 86 locais diferentes na Alemanha e na Holanda.
depois que eu saí da Índia e fui 6 meses jogando carta de tarô e fui para a Alemanha. Ali comecei a gravar, apareceram os computadores e tudo mais. Então, eu sei o que é não ter um lar de vez em quando. Aí eu, depois de 11 anos, voltei, foi um bafafá. E encontrei São Paulo desvirtuado do jeito que está, mas era ainda o meu local. Só foi difícil, estava muito mudado, avenidas mudadas e tudo mais. Mas, em todo caso, tem uma música dos Rolling Stones que fala que fala nos cavalos selvagens. E eu não tenho permissão deles, mas eu não sei, considerando-se o Mick Jagger, que é uma pessoa de quem eu sou fãzão, faz yoga, né, faz jogging e tá aí até hoje. Acho que ele não vai se aborrecer, se não é para ganhar dinheiro nem nada, nem para desrespeitar. Eu só fiz uma versão dedicada às pessoas que não têm um lar e que de vez em quando dá vontade deles pegarem um trem como eu pensava na Alemanha. Nossa Senhora! E o que me doeu não ter ido pro Rio de Janeiro, pro Réveillon, eu mesmo que decidi, e depois deu vontade de pegar um trem que me deixasse lá. E eu estava na Europa, eu queria vir para cá. As torres de Nova York caíram destruídas e destruíram parte do meu coração. Eu só queria voltar para casa. A música é assim: amargurados, sem cor ou tom, subnutridos, sem condição, seres humanos, sem água ou pão. Tenho saudade, pois não era assim. Cavalo, ai, me leva daqui, selvagem, pra esquecer o que eu vivi. Dores doentes, criança ou não conseguimos ter ilusão. Sem casa ou terra, sem fruto ou chão, não tenho nada em minha mão. Cavalo, ei, me leva daqui, selvagem, pra esquecer o que eu vivi. Cavalo, ei, me leva daqui, selvagem, pra esquecer o que eu vivi.
Bom, então mais uma, se é que não é para encerrar. Aquela foi dos Rolling Stones, mas acho que foi em 65 que o John Lennon criou, na época que estavam gravando em Abbey Road, ele, o Paul, os Beatles juntos, né? É uma música que se chama Nowhere Man. Então eu tomei a liberdade de fazer uma versão em português, só para ver como é que fica, que eu nem sei se eu já cantei alguma vez. Ele é um puro Zé Ninguém, fica quieto e fica sem garantia de um novo dia. Tão ceguinho igual ao ser, não consegue perceber. Zé Ninguém, você afinal me vê. Zé Ninguém, acorda, pois ninguém te recorda. Zé Ninguém, o mundo se curva a seus pés. Ele é um puro Zé Ninguém, fica quieto e fica sem garantia de um novo dia. Zé Ninguém, não se espante, fica frio, te encante, larga a mão, o pé aprende a voar. Ele é um puro Zé Ninguém, fica quieto e fica sem garantia de um novo dia. Zé Ninguém, escute, sente amor, não evite. Carnaval é bom igual ao futebol. Ele é um puro Zé Ninguém, fica quieto e fica sem garantia de um novo dia. Garantia de um novo dia. Garantia de um novo dia. A conexão com algumas pessoas está caindo, que eu estou notando aí pelo que está. Eu espero também que o som esteja bom. Eu não tenho um monitor aqui para estar controlando. Na realidade, eu tenho um sistema assim bem, não é pobre, mas não é profissional, assim, é uma coisinha, tanto que a imagem está meio desfocada, a câmera muda meio sozinha, né? Mas eu fico feliz. Então, assim, para encerrar, que susto.
Eu queria contar a história aqui, para encerrar, de uma mulher, que o desejo dela, a gente começou o nosso programa falando da mulher, e vamos terminar falando da mulher. Não foi intencional, foi isso que rolou hoje. Então, essa mulher, ela queria meditar, e o único jeito, considerando-se a família repressiva, forçando ela a ser empregada doméstica, como ainda até hoje algumas famílias fazem, e a sina dela seria se casar para daí servir sexualmente ao marido e mais dar-lhe empregada doméstica, né? Acho que é por isso que está havendo 353.153 divórcios em 2011. Deve ter piorado de lá para cá, porque quem aguenta, né, ser escravo, né? Então ela queria, o único jeito seria entrar, ser freira ou monge. Ser freira, ela não achou que, então era, e não era no Ocidente, né, era no Japão. Então ela quis ser um monge, mas era proibido, que mulher não podia ser monge, tinha que servir a família. Então ela entrou junto com outros homens, escondida assim, vestiu com um capucho, assim, uma vestimenta assim, só de pano, que tinha um capucho. Então ninguém estava vendo que era uma mulher, ela pegou e entrou. E o nome dela era Shiono. Essa história foi contada em detalhes e muito bem, de uma maneira magistral, pelo Osho no livro Nem Água, Nem Lua. Nem Água, Nem Lua. Esse Nem Água, Nem Lua, essa história vai explicar por quê. Ela conseguiu entrar e, para não ser vista, as obrigações dela era lavar o quintalzão, e tinha um balde com água e um escovão. E ela ficava sempre com a cabeça baixa e coberta com aquele pano, para não ser vista que ela era uma mulher. Amarrava o cabelo lá para trás, né? E olhando sobre a água, ela muitas vezes via a lua refletida na água. A lua refletida na água do balde. Era como ela conhecia a lua. E era como ela conhecia a realidade de alguma maneira. É como nós conhecemos a realidade, através do espelho. A gente raro conhece o marido, ou a esposa, ou a namorada, ou o amigo, ou a amiga, sabe? Por isso que realmente de uma hora para outra pode haver um desentendimento e duas pessoas muito amigas fiquem inimigo de uma hora para outra, ou vice-versa. Ela estava ali com o balde e vendo a lua. De repente deu um tropição, esbarrou e quebrou o pote, era feito de barro. Por isso o livro se chama Nem Água Nem Lua. Nem água nem lua. Por quê? Porque quando quebrou o pote, quebrou a ilusão dela também, que sumiu a lua e não tinha mais água, nem o pote, nem a lua, nem a água. Ela notou um clarão qualquer e olhou para cima disfarçadamente, não tinha ninguém lá, ela podia olhar para cima, e pela primeira vez viu a lua de verdade, lá no céu, olhando para cima, na direção do terceiro olho, na direção do topo da cabeça, da sua criatividade, né? Eu faço gestos, o meu aparelho de segurança ali acende umas lâmpadas, aqui, que gracinha, né? Então ela olhou e viu a lua. E é assim, muitas vezes, para a gente mesmo, através de um acidente, como até andou acontecendo alguns na minha vida bem recentemente, e alguns outros, né? Eu sempre conto que eu tive parestesia da mão direita, eu tenho a mão direita torta, para quem vê eu tocar, porque levei uma injeção errada num hospital e perdi os movimentos do ano direito, não, da mão direita, que está aqui de volta, né? Mas levou meses, ficou assim que eu não conseguia levantar o braço, nem mexer. A bainha de mielina se dissolve. Então levou anos para eu, e eu hoje toco maravilhosamente bem, eu adoro o que eu faço, gosto mesmo.
E então, através de um acidente, muitas vezes você acorda, o acidente é contundente, você acorda para cuspir, cai na real. Então, descasca a laranja e a noite aparece como um vaso de amores que baixa e que desce. Menina pequena, buscando a verdade, que lembrando de si mesma nunca se esquece. A pequena se esconde com um balde d'água e se veste de monge lavando o quintal. É de noite e a lua se vê colorida, e na água do balde se refletida. De repente na água o reflexo da lua. De repente esse pote se quebra em pedaços e a pequena se choca de não ver mais nada. De repente nem água, nem lua, nem nada. Somente um vazio, mas tão rico de nada. Iluminada, 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 descasca a laranja e a noite aparece como um vaso de amores que baixa e que desce. Menina pequena, buscando a verdade, que lembrando de si mesma nunca se esquece. A pequena se esconde com um balde d'água e se veste de monge lavando o quintal. É de noite e a lua se vê colorida, e na água do balde se vê refletida. De repente na água o reflexo da lua. De repente esse pote se quebra em pedaços. De repente nem água, nem lua, nem nada. E a pequena se choca de não ver mais nada. Somente um vazio, mas tão rico de nada. Iluminada, 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 que nem você. Iluminada, 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 iluminada.
Que bom. Que legal. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado de coração. Continuo afirmando com toda certeza, e não sou só eu que discerniu isso de uns dias para cá, que 2014 é o ano da canção. Eu não sei em alguns países aí o que vai haver, porque as mortes continuam, as pancadarias continuam, e como eu disse, pelo menos 2 ditadores, os velhos criminosos continuam aparecendo. É uma pena. Mas então, do fundo do coração, que cada um de nós faça a sua parte, o melhor possível. Para encerrar mesmo, a autotortura é uma doença psicológica. Não há nada a ser idolatrado nisso, é um suicídio lento. Mas nós temos apoiado esse suicídio lento durante séculos, porque se tornou uma ideia fixa em nossa mente que o corpo e a alma são inimigos. Quanto mais você torturar o corpo, mais espiritual você será. Esta dicotomia é a razão básica pela qual a risada desapareceu do homem. No inferno, na realidade, você encontrará todos os poetas, todos os pintores, todos os escultores, todos os místicos, todos os músicos, todas as pessoas cuja companhia será uma bênção. Você encontrará Sócrates lá e você encontrará Gautama Buda lá. Os hindus o jogaram no inferno porque ele não acreditava nos Vedas, no qual toda a religião hindu está baseada. Mas você encontrará o Mahavira. Você encontrará Bodhidharma, Xuanzi, Lao Tzu. Você encontrará todas as grandes pessoas que contribuíram para a vida, todos os grandes cientistas e artistas que fizeram essa terra um pouco mais bonita. No dia que o homem se esquecer de rir, no dia que o homem se esquecer de ser brincalhão, no dia que o homem se esquecer de dançar, ele não será mais um homem, terá caído ao nível das espécies subhumanas. A brincadeira o torna leve, o amor lhe dá luz, a risada lhe dá asas. Dançando com alegria, ele pode tocar as estrelas mais distantes, ele pode conhecer os próprios segredos da vida. Vida, amor, riso e luz acontecendo exatamente nessa sequência. Muito amor, paz em 2014. Namastê. Muito obrigado. E entre em contato com tazamusic@gmail.com, tazamusic@gmail.com. Até segunda ordem, parece que agora nem dá para mudar mais. O meu Facebook é Sérgio Taza. Mas se você digitar Rádio Taza também vai dar certo. Rádio Taza, que nem está aqui, ó. Rádio Taza. Essa camiseta quem fez foi o Clodoaldo Prazade Costa. Um abraço. Muito obrigado. Taza Music se despede. Comando Astar se despede. Até a próxima. Muito obrigado.